Qual o maior problema da idolatria? Ou um dos maiores problemas da idolatria? É que a idolatria nos diminui. Nós somos criados para ser representantes da glória de Deus. Nós somos portadores da imagem de Deus. Ao nos afastar dele e assumir qualquer outro ídolo, a gente começa a representar esse ídolo e não representar o Deus verdadeiro. E o que é que nós nos tornamos? Nos tornamos menor do que os ídolos. Por isso que o Huckmark falava assim, e a gente vai, não vou falar isso, não vou antecipar, dar o spoiler, né? Jesus não veio nos tornar cristãos. Jesus veio nos tornar humanos. Os humanos que nós deveríamos ser desde o início, mas que a queda acabou nos afastando desse projeto original de Deus. Então é importante a gente pensar que a partir da queda nós temos uma busca de sentido desorientada pela morte. Eu falei lá no início antes, busca de sentido orientado pela vida, criação, que o homem está na relação correta com Deus, posição e disposição corretas. E aqui, com a queda, nós temos uma busca de sentido agora desorientada pelo medo da morte. Gente, isso é impressionante. Se você for ver como Deus foi tratando com várias pessoas ao longo da narrativa bíblica, várias vezes Deus faz ficar evidente esse problema da morte para a pessoa. Vamos pensar basicamente, Abraão, 2 momentos de Abraão. No início da caminhada dele, que ele vai para o Egito, o que ele disse para o faraó em relação a Sara? Não me fala que tu é minha esposa não, porque senão o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Então o medo da morte faz ele agir contrariamente ao plano de Deus. Quando ele age daquela forma, ele está agindo de acordo com a sobrevida que ele tinha. Porque ele está no processo de santificação, no processo de desenvolvimento da caminhada espiritual. E é assim com a gente também. A gente começa a servir a Cristo, então a gente vivia com uma sobrevida. Não é a partir de agora, sou um cristão. Não, volta e meia a gente se percebe agindo, escolhendo as coisas, não pela vida que Deus gostaria que a gente já estivesse assumindo, investindo, mas a partir da sobrevida. E Abraão faz isso. Mente. Agora, olha que impressionante. Vamos seguir a história. Tudo que acontece, gente, é uma história linda. Leiam como se fosse uma obra de literatura, só que com mais emoção ainda, porque é verdade. Sabe? Leiam com aquela sensação que, poxa, daqui 3 capítulos Moisés vai morrer, eu tenho que ler mais devagar. Ele está comigo já há 2 semanas, eu não queria, sabe? Eu sinto que às vezes as pessoas, não, vou ler a Bíblia, né? Então você lê aquelas histórias, tá? Aí você lê um livro de literatura, e nós temos várias obras de literatura belíssimas, né? A gente se emociona, se envolve, e a gente não deixa que o texto bíblico mexa com os nossos afetos também. E Deus quer trabalhar isso com a gente, né? Então, se emocione com essas histórias, assim. Quando a gente vai ver Abraão, vai e tem um filho. Lá já segue a história. Quando ele tem um filho, Deus fala, sacrifica. O que significa sacrificar? Significa morrer. Era a única semente dele. Vocês lembram que tem na tradição judaica, quer dizer, na verdade isso era um mandamento bíblico, né? Que se morre, a mulher é viúva, o irmão tem que assumir essa posição, porque é semente para a continuidade do próprio irmão. Então, assim, não ter descendente é realmente morrer. Então, quando Abraão vai e fala assim, não, eu vou levar lá e vou sacrificar, Deus proverá, não é mais aquele Abraão que tem medo da morte. É o Abraão que conhece o Deus da vida. Então ele sabia que se ele fosse lá, matasse, ou Deus iria ressuscitar, ou Deus daria outro filho. Da mesma forma que deu Isaac. Vocês entendem? Olha a diferença. Aquele Abraão de lá não é um Abraão da sobrevida, que fica com medo de morrer e tem que fazer alguma coisa das suas próprias capacidades. Assim. Não, é um Abraão que eu conheço Deus agora. Agora eu sei. Então eu não preciso mais viver com medo da morte, não. Eu enfrento essa situação. Isso é impressionante. É impressionante ver esse processo de crescimento, de amadurecimento. E como a Bíblia revela isso pra gente. Né? Quer ver uma coisa interessante? A sobrevida, no início, é algo que
Enfim, a gente tem que se resolver de alguma forma, mas depois a gente começa a amar aquele negócio. E a gente não quer mais abrir mão. É tipo assim, ó, você está despejado da sua casa. Aí você vai e encontra um esconderijo, assim, sei lá, um lugarejo e tal, você fica ali. Aí passa um tempo, você sabe que aquele lugar é ruim, não era o lugar para você estar. Mas você conseguiu aquele lugar de alguma forma. Aí você começa a passar o tempo, você começa a botar um quadrinho, botar uma florzinha. Aí você fala, não, até que não é tão ruim assim, né? E aí você fica ali. Aí passa um tempão, aí chega alguém e fala, rapaz, aqui o que você tinha que morar aqui. Você já tá tudo certinho aqui, a sua família é essa aqui e tal. Aí você fala, mas eu vou ter que deixar o meu esconderijo. Por quê? Porque a gente acaba se apegando. Aquilo traz uma certa estabilidade emocional pra gente. Vou dar um exemplo. Sai o povo de Israel do Egito, está indo em direção à terra prometida, está no deserto, falta comida. O que eles dizem? Não tem túmulo no Egito, não? Era melhor a gente ser escravo. O que é? Era melhor a gente viver na sobrevida, mas pelo menos ter a comida, do que morrer aqui, nessa vida desse Deus aí que está dizendo que é o Deus criador de todas as coisas e tal, e todo momento que eles têm medo é um momento que normalmente eles caem para a idolatria. Vai Moisés, sobe no monte, demora, o que eles falam? Rapaz, ninguém sabe o que aconteceu com Moisés. Vamos fazer o quê? Faz o bezerro. Vamos resolver isso. Um bezerro. Você vai ver lá depois, quando Jeroboão faz 2 bezerros, ele estava com medo de quê? Medo de perder o governo, perder o poder. Então, para não perder o poder, o que ele faz? Volta a recorrer à idolatria. Então, a queda nos faz ter medo da morte e medo de pequenas mortes e faz com que a gente queira resolver com a força do nosso próprio braço as situações. E normalmente a gente se dá mal, mais cedo ou mais tarde. Busca de sentido desorientada pela morte. E isso é uma expressão religiosa, viu, gente? Mesmo que a narrativa seja secular. Então, às vezes, você pode ser um cristão, mas que você orienta toda a sua vida pela lógica do sucesso profissional. Eu preciso ser o primeiro na minha área, o mais conhecido, o mais famoso. Em nenhum momento pergunta, Deus, qual é a posição que eu tenho que estar? Não, Deus se torna a mola propulsora do teu sucesso. Quando isso acontece, a gente já tem uma relação que não é a relação que Deus gostaria que nós tivéssemos com Ele, e nós estamos vivendo um modo de enfrentar a morte de uma maneira heróica, com uma narrativa que não é aquilo que Deus gostaria que a gente tivesse. E aí uma série de problemas acontece. Vocês podem pensar em qualquer coisa, sucesso profissional, questão de satisfação, questão de prazeres, dinheiro, fama, inúmeras possibilidades. Mas aí, gente, olha que coisa maravilhosa. Tem um terceiro ato, né? Nós temos a redenção. Com a redenção, em Cristo há a possibilidade do reestabelecimento da relação correta, da disposição e da posição correta diante de Deus. Enquanto, por intermédio de Adão e Eva, o pecado entra, por intermédio de Jesus Cristo vem a redenção. Vem a possibilidade de restabelecer aquele projeto original de Deus. E eu queria que vocês pensassem nisso, porque... E aí, vamos pensar naquela questão da morte, como pequenas mortes, né? E um ponto também bem importante, que é o ponto da questão da identidade. Quando nós falamos de Abraão, quando Abraão vai em mente com medo de morrer, ele está vivendo uma vida que era muito próxima da vida que ele já vivia. Ele não conhecia a Deus ainda de forma tão profunda assim. Então ele mente com medo da morte. Ao conhecer a Deus, ele vai se conhecendo também.
E ao assumir a identidade que Deus tinha para ele vence, ou ele tem a atitude correta diante da morte. Jesus, a gente olha a morte de Jesus, o ponto alto, isso é central para a fé cristã. Mas se a gente for olhar a história de Jesus, nós vamos ver como Jesus foi morrendo aos poucos. Jesus foi morrendo para uma vida familiar. Quando ele está falando lá, e aí vem os irmãos, diz que, não, quem fala que é o irmão dele? Fala, meus irmãos, e todos aqueles fazem a vontade do meu Pai. Quando Jesus vai para a tentação, antes o que ele ouve? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Há um reforço do quê? Da identidade de quem ele é. Quando ele recebe as perguntas todas estão questionando essa identidade. Mas ele sabia quem ele era. Olha a primeira pergunta. Você está com fome. Muita fome. E aí? Transforma as pedras em pães. O que ele responde? Eu não vivo a sobrevida que tem sentido porque eu vivo para ter coisas para comer. Eu sei que as coisas para comer são importantes, mas a minha vida tem um sentido superior. Se fosse o povo de Israel ali no início da caminhada, faz essa curva aqui, que a gente tem cebola, pepino, não sei o quê. Eles iriam fazer a curva. Jesus está dando um exemplo da resposta correta que a gente tem que ter. A nossa vida não deve ser uma vida baseada, eu vivo para comer. E aí você fala, nossa, mas ninguém vive para comer e tal. São só pessoas que têm problemas de compulsão alimentar, tudo bem. Mas pensa o comer como algo também que é prazeroso. Às vezes nós guiamos a nossa vida a partir de um determinado prazer. A gente tem que ter essa satisfação para que a minha vida faça sentido. Jesus está falando assim, não importa qual satisfação você acha que é importante para você. A sua vida faz sentido a partir da relação que você tem com Deus. É Deus que vai trazer satisfação. E não é o alimento, não é um prazer que você pode ter e tudo mais. Então Jesus está falando, essa vida não é a minha vida. Eu não vivo a sobrevida. Eu não vivo orientado com medo da morte. Se eu tiver que morrer de inanição, mas que era vontade de Deus ficar em jejum até assim, ok. Eu tenho que estar exatamente no centro da vontade de Deus. Eu tenho que cumprir a justiça de Deus. Segue. Aí ele vai, a segunda é em relação a poder. Assumir e tal, e os reinos, não sei o que, não sei o que. Quando ele diz não, ele está dizendo, eu não estou aqui para buscar ter esse tipo de poder humano, de fama. Não é essa a minha vida. Me desculpa, eu sei quem eu sou o filho de Deus. O meu pai tem prazer no modo como eu vivo. Desculpa, não vou fazer isso. Novamente, vence a segunda tentativa. Aí vem a terceira, que era relacionada a tentar a Deus, né? Se joga ali e tal, vem os anjos, não sei o quê. Gente, Jesus sabia que imagine Jesus ali, qualquer momento eu pedir um pão aqui, vai vir um pão, velho. Eu não preciso, sabe? Mas ele sabia onde ele deveria estar e como ele deveria agir. E aí ele vai responder, não tentará o Senhor teu Deus, não sei o quê. Não tentar o Senhor teu Deus é saber o seu lugar na relação. Quem tenta é porque tem dúvidas em relação ao pai ou porque quer colocar o pai em situação difícil. Então, digamos assim, o meu pai fala assim, será que meu pai me ama mesmo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fugir de casa para ver se meu pai me ama. Ou eu pensei na fuga, ver se meu pai me ama. Ou eu vou fazer alguma coisa aqui agora para meu pai ter que me ajudar aqui para ele mostrar que está prestando atenção em mim, que ele está cuidando de mim. Jesus, ele sabia que Deus o amava. Então ele não precisava fazer nada disso. Ao querer tentar Deus, é você querer de alguma forma trazer você romper com a relação correta com ele. E você só tenta, normalmente você se coloca numa posição de superioridade, né? Olha, eu fiz o negócio e deu resultado, então eu tenho um certo controle, né? E a gente sabe que
Deus verdadeiro, nós não temos nenhuma possibilidade de controle. Como diz o C.S. Lewis, né? É um leão, mas é um pouco diferente dos outros, né? Ele não é domesticável. O que é importante disso que eu falei? Quando Jesus vence isso aí, ele vence primeiro porque ele sabia quem ele era, a identidade dele está correta diante de Deus. E aí ele tem essa capacidade de dizer não. Ao dizer não, ele está dizendo que ele está morrendo, ou que ele já morreu para aquele estilo de vida. Ou que na realidade é o estilo de vida que todo cristão já deveria assumir para si e morrer. Não viver pelo poder e pela glória do mundo, não viver querendo questionar a relação com Deus. Será que Deus me ama mesmo? Eu vou fazer uma coisinha aqui, outra ali. Não é viver a busca do alimento ou de qualquer outro tipo de satisfação pessoal, mas é ter tudo isso dentro da relação correta com Deus. Então, Jesus, ele mostra ao longo da sua caminhada como ele foi morrendo. Na verdade, isso é meio complexo, assim, né? Parece, não é que ele não estava... Ele foi demonstrando nessa caminhada de fé que a morte final lá significava pequenas mortes constantes, diárias. Isso que é importante, que a gente vai terminar nossa palestra em breve com isso que o Schaeffer traz. Porque a gente pensa a morte apenas como aquele ato e não como a morte que acontece diariamente. E aí, quando chega no momento da morte final, é o momento em que há um certo amadurecimento para chegar e ter a decisão correta. Seja feita a tua vontade. Jesus passa a vida dele toda buscando e seguindo exatamente a vontade de Deus. Chega no ato final, ainda que ele fale, se possível, passe de mim esse cálice, a resposta dele é a resposta certa. Mas que seja feita a tua vontade. Gente, isso é uma coisa impressionante. Isso tanto para as nossas virtudes, como também para os nossos vícios. Quando nós achamos, esse vício aqui eu posso deixar. Dá para eu deixar esse vício? Eu não vou enfrentá-lo, não. Deixa ele aí. Você vai deixar esse vício, depois de... Aí é como se fosse uma bússola, assim. Você tinha que caminhar nessa direção. Aí você deixa o vício e você caminha só um pouquinho aqui. Aí você fala, não, tranquilo, aqui vai dar. Esse pouquinho aqui, depois de anos, significa que você vai chegar num lugar bem diferente do que era o que você deveria estar. E aí, às vezes, naquele lugar, para você tomar a decisão certa, às vezes você já não consegue mais. Porque você já ficou muito distante. Então, isso é muito interessante a gente pensar como é séria a vida cristã. De que a cada dia a gente tem que estar buscando esse processo de mortificação, porque nós vamos enfrentar podemos enfrentar situações limites no futuro. E para a gente chegar nessa situação limite e ter a postura correta, a gente tem que estar enfrentando e participando dessas mortes diárias. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui e chega lá, sabe aquele negócio meio... às vezes tem algum pessoal que tem... Enfim, aquelas doutrinas meio... pequei e perdi a salvação, né? A pessoa fala, não, eu vou tentar viver uma vida mais ou menos. Aí quando eu estiver ali sentindo que eu estou morrendo no hospital, aí eu peço perdão por tudo e... Amigo, se você escolhe esse tipo de vida, você vai se envolver em tanta coisa que depois esse caminho de volta aí pode ser um caminho sem volta mesmo, né? Claro, pela misericórdia de Deus pode te encontrar onde você estiver. Mas cuidado, porque há um certo espaço de responsabilidade para a gente responder adequadamente àquilo que Deus está nos trazendo.